Bom, meu nome é Lucilo Macedo, professor de Direito Penal 3, Faculdade FACIP, Cuiabá, turmas do quarto semestre A e B. Bom, Direito Penal, parte especial, o que é isso? Vamos situar para que não fiquemos perdidos na matéria. O que é esse Direito Penal, parte especial? Então vamos lá. Primeiro, é importante entender que quando eu falo direito penal, vocês estão cansados de saber, o direito penal se fala em direito penal parte geral e direito penal parte especial. Legal, nós sabemos, professor. Vamos entender que o nosso Código Penal tenha 360 artigos. Eu brinco que é um para cada dia do ano. Em um ano você estuda o Código Penal inteiro, estudando um artigo por dia. Em um ano você mata o Código inteiro. Desses 360 artigos, exatamente 1/3 do Código Penal, ou seja, 120 artigos, ele pertence ao direito penal parte geral que vocês já concluíram. Agora, não significa dizer que vocês já concluíram que vocês não tenham dúvidas. E a dúvida que vocês tiverem, vocês podem me falar que eu volto. Eu não aceito um professor não voltar no conteúdo alegando que presume-se que você entende. Para com isso, ele está com medo de não responder. Tá? Se eu não souber ou não conseguir, garanto para vocês que na próxima aula eu trago a resposta para vocês. Esse é meu dever. Isso é ser professor, isso é compartilhar conhecimento. Nesse direito penal parte geral, eu não vou encontrar nada de crime lá. É geral. Lá eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar, na parte geral, eu vou encontrar extraterritorialidade, eu vou encontrar, o que mais? Eu vou encontrar territorialidade, eu vou encontrar nexo de causalidade, eu vou encontrar tentativa, eu vou encontrar o que é dolo, eu vou encontrar o que é culpa, eu vou encontrar desistência, eu vou encontrar crime impossível, eu vou encontrar as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, eu vou encontrar as espécies de penas, eu vou encontrar multa, eu vou encontrar na parte geral a dosimetria da pena, eu vou encontrar na parte geral, né? O que mais? Concurso de crimes, concurso de pessoas, livramento condicional, as espécies de sursis, medida de segurança, ação penal, prescrição, decadência e perempção. Acabou! Na parte especial, do 121 para frente, ou seja, os outros 2/3 do Código Penal, eu só vou encontrar crime. Só que antes eu quero fazer um apanhado com vocês, eu não estou aqui para testá-los. Vocês já estudaram tranquilamente, na parte geral, pelo menos 60% a 70% de uma questão das questões da prova de concursos públicos e OAB. Porque 60% a 70% das questões, elas estão na parte geral. E quando cai a parte especial, ela cai buscando a parte geral. Na parte especial, eu só tenho crime. E esses crimes que estão no Código Penal, eles começam no homicídio. Eles estão agrupados em bens jurídicos. É como se fosse uma caixinha. Para ficar organizado, o legislador colocou nessas caixinhas os bens jurídicos que nós temos mais importantes, com uma única finalidade: preservar o convívio social. Então ele pegou a caixinha vida e chamou bem jurídico tutelado vida. E ali ele colocou os crimes contra a vida: homicídio, 121, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, 122, infanticídio, 123, e as modalidades de aborto, do 124 ao 128. E ele prossegue, ele vai colocando as caixinhas, bem jurídico. Bem jurídico, eu tenho que proteger a minha integridade corporal, lesão corporal. Eu tenho que proteger, então, a minha honra, crimes contra a honra.
Eu vou proteger o meu patrimônio, bem jurídico, patrimônio, furto, roubo, estelionato, apropriação indébita, receptação. Eu tenho que proteger a dignidade sexual, a minha liberdade sexual, inter-relação sexual consentida com outra pessoa. 213 em diante, estupro de vulnerável, e aí vai. Crimes contra a administração pública, peculato, condescendência criminosa, concussão, prevaricação, e aí vai. Só que, colegas, o Código Penal ele não foi capaz de abrigar sozinho todos os crimes previstos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu tenho outras leis, logicamente não está no Código Penal, que também eu tenho crimes e tenho penas. É o que nós chamamos de leis penais extravagantes, matéria do nono semestre da vida de vocês. Ou leis penais especiais. Vou trazer algumas delas. O Código Penal não foi capaz de colocar tudo ali, todos os crimes do ordenamento. E eu tenho várias leis penais extravagantes. Vou falar algumas. Lei de drogas, 11.343/06. Tráfico, associação, uso de drogas, e aí vai. O tráfico tem pena de 5 a 15 anos. O que mais, professor? Crime organizado. Lei 12.850/2013. Tem crime, tem pena. Lavagem de dinheiro. 9.613/98. Tem crime, tem pena. Lei de tortura. 9.455/97. Tem crime, tem pena. 9.503/97. Código de Trânsito Brasileiro. Crimes cometidos na direção de veículo automotor, tem crime, tem pena. Crimes ambientais, Lei 9.605/98, tem crimes, tem penas. Ali está um exemplo, maus tratos contra animais. Contravenções penais, chamado de delito anão, crime liliputiano. Crime de menor potencial ofensivo, tem pena. O que mais? Crimes eleitorais, tem crimes, tem penas. Crime contra a ordem financeira, o sistema tributário, tem crimes, tem penas. Estatuto do Desarmamento, tem crimes, tem penas. Estatuto do Idoso, tem crimes, tem penas. Está perguntando se pode gravar aula? Com toda certeza, tá? Pode gravar sim. Eu também estou gravando, fica à vontade, né? Pode gravar a aula com toda certeza, tá? Pode gravar todas as minhas aulas, vocês podem gravar, seja em sala de aula, aqui, pode gravar sem nenhum problema, tá? Pode gravar sim e assistam, tá? Tenho mais, eu tenho o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, professor, mas lá só é ato infracional, não. Lá também tem crime para o imputável, 8.069/90, tem crime, tem pena. Professor, a Lei Maria da Penha tem crime? Tem um crime lá. Aquele que descumpre as medidas protetivas, tem crime, tem pena. Então, veja, o Código Penal não abarcou sozinho todos os crimes do ordenamento. E eu preciso deixar muito bem claro para vocês, muito bem claro. Colegas, antes de eu que eu me esqueça, se porventura vocês aí, no término de 40 minutos, quiserem sair, não tem problema algum, tá? Eu não gosto de deixar um raciocínio fechado, na verdade, deixar um raciocínio para uma próxima aula. Se passar um pouquinho aí, segura um pouquinho aí, tá? Eu quero fechar, eu tô com muita vontade da aula, tô com saudade da aula. Falar a verdade para vocês. Ser coordenador não é muito legal, não. Gostoso é dar aula. Ser professor é massa. Coordenador é muita pressão. Aqui não. Aqui eu me divirto, tá? Eu vou me divertir com vocês. Quarta e quinta-feira é meu momento de lazer com vocês aqui. Mas não significa dizer que eu não posso ser substituído, tá? Eu posso ser substituído a qualquer momento. Não existe professor que não possa ser substituído se a sua didática não estiver de acordo com vocês. Tudo bem? Tranquilos? Avisa o coordenador qualquer coisa. Bom, olha só. Então, o que eu preciso que vocês entendam muito bem? Professor, então, os crimes estão lá na caixinha, no bem jurídico, protegido, tutelado. Cada crime do Código Penal, vou falar dele porque vocês vão estudar essas leis depois. Cada crime do Código Penal, em cada conduta delituosa, existe dentro do crime um tipo penal.
Professor, o que é esse tipo penal? Eu tenho que preparar vocês aos desafios das provas. Tipo penal, eu quero que vocês entendam, tipo penal é um verbo. É um verbo. É a conduta nuclear. É o núcleo, é a ação. Todo crime tem tipo penal. Por exemplo, qual é o tipo penal do crime de homicídio? Se vocês olharem comigo, o artigo 121 do Código Penal diz lá, matar. O tipo penal do crime de homicídio é matar. O tipo penal do crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, 155, o tipo penal é subtrair. Do estupro, 213, é constranger. E aí vai. Professor, nós vamos estudar crimes. Parece bobo o que eu vou dizer. Eu já vi questão em prova de concurso perguntando, segundo o Código Penal, qual é o conceito de crime? Não tem. O Código Penal não traz conceito de crime. Isso caiu numa questão de prova. Eu só preciso conhecer. Então, não tem conceito de crime no Código Penal. E vamos fazer uma revisão legal aqui no Código Penal, parte geral. Embora o Código Penal não traga o conceito de crime, a doutrina nos traz 2 critérios para definir crime. Vê se vocês se recordam disso. A doutrina nos traz 2 critérios para o reconhecimento, para reconhecer o crime. Primeiro, critério dicotômico. Pessoal, próximas aulas eu vou estar com material bonitinho, legal, tá? Critério dicotômico. Dicotômico. O que é o critério dicotômico? O critério dicotômico é o critério que reconhece crime como sendo ou bipartite. Bipartite. Tem doutrina que entende que é bipartite. É o critério que reconhece que para ser crime, o fato tem que ser típico. Olha lá o tipo penal. E ele também tem que ser antijurídico. Eu terminei meu curso com deficiência em entender o que era isso. O que é, professor, ser típico e antijurídico para o critério dicotômico ou bipartite? Entenda antijurídico como ilícito. Vou dar um exemplo. Estou saindo da minha casa, um camarada vem em minha direção com um pedaço de pau para me bater. Eu não penso 2 vezes. Eu pego uma pedra e jogo nele. E ele morre com a pedrada. Professor Lucilo, você matou. A pergunta vem, isto é crime? De acordo com o Código Penal? E você vai responder o seguinte, pelo critério bipartite pelo critério dicotômico ou bipartite, o fato é típico. Eu matei alguém. Agora vem a pergunta, ele é ilícito ou tem alguma coisa que exclui o ilícito? Próxima aula do aula no quadro, tá? O que exclui o ilícito? O artigo 21 do Código Penal. Desculpa, 23. O artigo 23 do Código Penal exclui 4 hipóteses do ilícito. São elas: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. O 23 é claro. Ele diz assim, não há crime. Então, se eu matar alguém porque estou em legítima defesa, o caput está dizendo não há crime. Acabou, eu não tenho que discutir. Não tem crime. Mas o fato é típico. Então, nem todo fato típico é crime. Ele é um dos elementos. CESP, SEBRASP, eles amam com esse tipo de conversinha. Ele adora conversar com o Código Penal. Agora tem um pequeno problema. O posicionamento majoritário da doutrina, eu estou na parte geral, tá, colegas? O posicionamento majoritário da doutrina entende que, para ser crime, deve-se utilizar o critério tricotômico ou
tripartite. Ou seja, o fato tem que ser típico, antijurídico, e ele traz o terceiro critério, culpável. A doutrina em massa reconhece, e eu discordo. Eu entendo que a culpabilidade não deve ser analisada para reconhecer crime. Esse posicionamento é meu. Eu discordo, e eu não estou errado. Por que, professor, culpabilidade não deve ser reconhecida não deve ser utilizada para reconhecer o crime? Porque nós aprendemos que culpabilidade é um dos requisitos para que você, então, possa reconhecer e aplicar a pena base do delito. Na sentença, olha para você ver, o artigo 59 do Código Penal, 59 do Código Penal, ele diz assim, circunstâncias judiciais. O juiz, então, para aplicar a pena, olha o segundo requisito, ele analisará a culpabilidade. Essa culpabilidade no sentido de reprovabilidade da conduta do agente. Desculpa, eu não concordo. Então ela tem que ser reconhecida. Agora, por favor, saibam as duas. Coloquem as duas numa prova. Isso demonstra conhecimento, demonstra domínio do conteúdo. Professor, eu vou ficar com uma legal. Agora, se a pessoa, você coloca as duas e demonstra a discordância, a vaga é sua. Tenha certeza. Outra coisa, colegas, para cada crime, eu tenho como consequência uma pena. Nós vamos estudar crime a partir da próxima aula sem parar. Para cada crime eu tenho uma pena. Não tem crime sem pena. Regra! Para alguns crimes eu posso ter uma substituição. Vamos com calma. Só que para cada crime eu tenho, então, uma pena. E pena para o direito penal significa perda. A intenção é que você possa voltar reeducado para a sociedade, reinserido socialmente. A função da pena é reinserir. Só tem um problema. Eu tenho 3 espécies de penas no Código Penal, parte geral. Eu gosto de brincar. Na minha época, quando eu era jovem, eu já fui jovem um dia, existia um grupo musical chamado RPM. Paulo Ricardo, fantástico. Era um sucesso total. E se você gravar RPM, rotações por minuto, você vai gravar as espécies de pena. R, restritivas de direito. P, privativas de liberdade. Fechado, semiaberto e aberto. M, multa. Espécies de pena. RPM. E vamos estudar crimes a partir da próxima aula. Cada crime tem pena. E ele começa assim. Pena. Reclusão. De tanto a tanto. Detenção. De tanto a tanto. E qual é a diferença entre reclusão e detenção? Qual é a diferença entre reclusão e detenção? Parece tão simples. E é simples mesmo. Nós que confundimos. Artigo 32 e seguintes do Código Penal nos define. Reclusão. O regime de cumprimento de pena será fechado, semiaberto e aberto. Detenção. Semiaberto ou aberto, vírgula, detenção semiaberto ou aberto, vírgula, salvo necessidade de transferência para regime mais rigoroso. Então, vejam, eu estou lá no Código Penal, parte especial, mas precisando aqui, com a minha mão aqui no Código Penal, parte geral. Eu quero entender com vocês aqui, eu quero deixar bem claro o que eu vou precisar, principalmente na aula de hoje. Você não é obrigado a gostar do direito penal. Não quero que você se torne um delegado, um promotor, um advogado criminal. Agora, trate o direito penal com respeito que ele vai te devolver. Ninguém quer que você defenda bandido. Ninguém quer isso. Bandido bom. Mas também ninguém quer que você diga que bandido bom é bandido morto. E aí vai. Vamos entender o direito penal. Isso que importa.
para que você acerte o maior número de questões nas provas que você enfrentar na sua vida. Quando eu falo crime, nós aprendemos que no Código Penal, isso é doutrina. Eu adoro a doutrina do professor, a que eu mais gosto da parte geral é o professor Kleber Masson, ele é promotor de justiça no estado de São Paulo. Gosto muito também do professor Rogério Sanches, né? Se alguém me perguntasse, professor, indica uma obra de direito penal, eu quero estudar concurso, quero estudar para concurso, para Delta, enfim, concurso para delegado, eu indicaria sem medo o professor Rogério Sanches, sem medo algum, né? O professor Rogério Sanches, ele é fantástico, tem outros melhores, tem outros muito bons também. Eu, particularmente, gosto muito do Rogério Sanches e do Kleber Masson, né? São autores fantásticos. Outra coisa, então vamos lá. Falei crime. Vocês sabiam que o crime percorre, ele tem um percurso a ser seguido. Esse percurso é chamado intercrimes. Não é Inter. Inter é o time lá do Lisandro. Esse aqui é Iter. Iter. Né? Iter. Intervalo do crime. E como isso cai em prova? Quais são os 4 intervalos? Alguns falam que tem 5. Eu vou deixar 4. O crime tem 4 intervalos. Primeiro, cogitação. Tá aqui, ó. Ninguém é punido por cogitar um crime. Se fosse, eu já estava prisão perpétua. Embora que não tenha prisão perpétua. Ninguém é punido por cogitar nada. Primeira etapa. Segunda, atos preparatórios. Terceira, atos executórios. Quarta, consumação. Tem autor que fala que tem a quinta. Não se assustem. Se encontrar, responda. É o cara que fica o dia inteiro pensando o que ele vai criar para inovar, para fazer você errar numa prova. Ele chama a quinta etapa de exaurimento. Só passo a ter efetiva responsabilização criminal a partir da terceira etapa, ou seja, com os atos executórios. Se eu não tive ato de execução, não há que se falar em crime. Agora, se você iniciou o ato executório, mas não chegou à consumação do delito, essa reunião será finalizada em 10 minutos. Atualiza agora para remover o limite. Então, se você iniciou a execução, mas não chegou à consumação do delito, eu devo dizer que trata-se de um crime na modalidade tentada. E a tentativa nada mais é, artigo 14, inciso 2, de pegar a pena do delito e diminuí-la de 1 a 2/3. Quanto mais próximo ficar da execução, é a quantidade que eu vou utilizar para diminuir. Tentativa é causa de diminuição de pena. Terceira fase da dosimetria. Desculpa, é a terceira fase da dosimetria, isso mesmo. Outra coisa. Nunca esqueçam do artigo mais importante do Código Penal. Parte geral. O artigo 13. Nexo de causalidade. Onde o nosso Código Penal adotou a teoria chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, também conhecida como conditio sine qua non. Lá em Várzea Grande, tinha uma boate, onde um jovem foi nessa boate e se envolveu numa briga. Nessa briga, o outro jovem atirou no seu braço e ele foi socorrido. Furou o semáforo para poder chegar rápido no hospital e houve uma colisão. E o jovem que estava sendo socorrido morreu em virtude da colisão. A pergunta é: o crime é tentado ou consumado? Não respondam ainda. O camarada estava pescando num barranco, lá no bairro Alameda, em Várzea Grande. Um camarada chegou e falou assim: ei, prepara para morrer. Foi para cima dele com uma foice. Ele não teve escolha. Ele pulou no rio.
Legal, só que ele não sabia nadar, morreu afogado. Foi pro júri isso, em Várzea Grande. A pergunta é, nos dois casos, eu devo entender que o crime de homicídio é tentado ou consumado? Resposta, parte geral. Resposta, parte geral. Porque se você me responder de acordo com o caput do artigo 13, você está dizendo, se não tivesse a boate, se não tivesse ocorrido o disparo na boate, não tinha ocorrido o acidente, ele não tinha morrido. Se não tivesse ocorrido a ameaça com a foice, ele não tinha pulado no rio e não tinha morrido. Se ele não tivesse encontrado a mãe e o pai, tivessem se apaixonado, tivessem aquele momento íntimo de relação sexual, ele não tinha nascido, né? Para de puxar isso. Porque o 13, parágrafo 1º, ele me traz situações que relativizam o caput. Onde eu chamo de concausa. É isso que você vai enfrentar na sua prova. Você não vai encontrar a brincadeirinha fácil do artigo 13, caput. Você vai relativizar nas concausas do 13, parágrafo 1º, onde eu tenho duas. Relativamente e absolutamente. Então você vai responder que neste caso houve um homicídio na sua modalidade tentada. Porque eu só posso imputar os fatos anteriores, ele diz o artigo 13, parágrafo 1º. Entretanto, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Claro, se você aprofundar nas doutrinas de Rogério Sanches, Gustavo Junqueira, e aí vai, eles vão dizer, peraí, mas eu tenho as chamadas, as hipóteses do tal do risco proibido. Bom, eu preciso do direito penal parte geral. Ele não apagou na vida de vocês. Agora que ele vai acender de verdade. Professor, eu já estou sabendo o que é o direito penal parte geral e parte especial. Eu agora estou entendendo. Só que nós começamos a estudar agora um tal de processo penal. E eu fico misturando entre eles. Eu não sei mais o que é processo, sabe? Quando acontece um crime, eu tenho direito penal. Para ser crime tem que estar lá. Tem que existir uma lei dizendo, né, que naquela data existia uma conduta delituosa. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Atenção. O que eu preciso saber? O processo penal, quando acontece um crime, o direito penal, o direito material, olha aqui, ó. Ele está aqui. Só que para chegar até uma sentença condenatória, olha o que tem que acontecer. Ele tem que andar, ó. Ó. Ele tem que ser impulsionado, ó. Então, para impulsionar a conduta delituosa, para que aconteça uma responsabilização criminal com trânsito em julgado, com uma sentença condenatória ou absolutória, eu tenho vários atos sequenciais para frente, ó, impulsionados, ó. Ó. Quem faz isso é o processo penal. Você não vai encontrar crime no processo penal. Mas você vai encontrar lá o inquérito policial, prisão preventiva, conversão da prisão em flagrante em preventiva, provas, sentença, recurso, conexão, continência, competência, tudo isso no processo penal. Então, o processo penal, ele é prático. Prático. Aconteceu um crime, instaura-se o inquérito policial e fiquem muito atentos no processo penal. Nasceu o inquérito policial, o que acontece? Alguns erros precisam ser banidos da nossa vida, por exemplo. Ai, vai lá, você foi vítima? Fui. Vai na delegacia, registra lá um boletim de ocorrência. Passa primeiro num concurso público para escrivão. Quem faz BO, boletim de ocorrência, é escrivão de polícia, não é você não. Você vai lá noticiar crimes. Então, eu preciso ter separado muito bem, eu preciso ter muito bem na minha cabeça separado o direito penal parte geral, o direito penal parte especial e as leis penais extravagantes.
Se eu não tiver separado, eu vou acabar, eu vou misturar, vai virar uma bagunça total. Eu não vou entender absolutamente nada. Nada. Então, colegas, é o seguinte. A intenção é só mostrar. Então, imagina, eu estou andando na rua, sou atacado por um cachorro, eu mato o cachorro. Dou um chute na mandíbula do cachorro. Matou, matou, é fato típico. Agora, você está amparado por uma estudante? Sim. Sim. Qual? Legítima defesa? Não. Estado de necessidade. Agora, se é um cachorro que me ataca porque foi instigado por alguém, estou amparado por uma legítima defesa. Se é um policial trocando tiro com um bandido e ele mata o bandido, não, o policial não está em desculpa, o policial não está amparado por um estrito cumprimento de dever legal, porque ele não tem dever legal de matar ninguém. Essa questão aí tem um erro altíssimo. Policial que troca tiro com bandido e mata o bandido não está em estrito cumprimento de dever legal, porque ele não tem dever legal de matar ninguém. Ele está em legítima defesa. Ele matou para não morrer. Tudo isso está no direito penal parte geral. Se eu tenho dúvida no direito penal parte geral, eu passo a ter, na verdade, uma compreensão equivocada, errada. Isso não é possível. Então, colegas, na verdade, essa aula de hoje é justamente para fazer isso e para trazer para vocês justamente o Código Penal. Eu não vou ficar bitolado, vou seguir a partir da próxima aula, artigo 121, homicídio, começando com os crimes dolosos contra a vida no 121. E eu vou sequencial. Mas se eu precisar do direito penal parte geral, eu vou voltar. Se eu precisar do processo penal, eu vou lá. Porque eu preciso mostrar para vocês. Tá? Mas próxima aula eu vou deixar isso bem tranquilo para que vocês possam realmente entender de que forma vai funcionar, bem didático. Eu não vou correr, foi corrido hoje, eu sou bem mais tranquilo do que isso. Podem ficar bem tranquilos em relação a isso, tá? Então, na verdade, a intenção era só dar essa provocada em vocês, mostrando a importância. Eu não estou aqui para mostrar que o Código Penal, que o direito penal é mais importante que todas. Não, mas ele é tão importante como as outras. Isso nós precisamos entender. Tá bom? Tranquilos? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu estou à disposição. Tranquilo por mim, Luciano. Tranquilos? Então, beleza. Próxima aula, já anotem aí, na próxima quinta-feira, artigo